Hoje nós vamos ter o grande prazer de ouvir um tema super interessante e nós conversamos, o Nilson e eu, e como temos os novos residentes, então esse tema é extremamente importante para nós, os sêniores também, interpretação dos exames hormonais femininos. É importante que a gente saiba, quando vai fazer uma avaliação hormonal, não é, Gustavo? Que época do ciclo que nós pedimos, se pede progesterona na primeira fase do ciclo ou não. Então, o professor Gustavo Maciel, que é professor livre-docente da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do nosso laboratório de investigação médica, ginecologia estrutural e molecular, e vai fazer essa apresentação hoje para nós. Muito obrigado, Gustavo. Bom, eu agradeço ao acaso por ter feito isso, porque eu estava me sentindo uma Taylor Swift aqui com aquele negocinho. Então, acho que agora vamos começar. Exato, eu sou a cara dela, né? Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da interpretação de hormônios, que, na verdade, isso é uma coisa do nosso dia a dia, e mais do que isso traz uma série de desafios para a gente. Então, eu acho que é uma coisa importante, e a ideia hoje aqui é dar uma passada, basicamente, nos erros mais comuns, ou então nos desafios mais comuns, então como a gente poderia lidar com essa coisa, né? Então, a ideia é falar um pouquinho a respeito da utilização desses hormônios, das dosagens hormonais, dos principais hormônios, principalmente para a gente fazer diagnóstico e para a gente identificar quais são os problemas que a gente se depara no dia a dia quando a gente vai cuidar dessas pacientes. Então, a ideia é conhecer um pouquinho as particularidades das dosagens de hormônios, principalmente na mulher, saber um pouco quando solicitar, como e quando solicitar, né? E mais ainda, saber interpretar os resultados, que eu acho que é o nosso grande desafio. E, por fim, entender um pouquinho as forças e limitações de cada um dos principais hormônios que a gente vai pedir. A ideia é a gente dar uma passada a respeito dos mais comuns, não são todos os hormônios que a gente vai conversar, obviamente, mas as coisas que a gente poderia identificar como as maiores dores, né, do clínico. Então, a primeira coisa, por que a gente vai pedir hormônio? Então, tem algumas coisas interessantes, porque o primeiro fato que a gente tem que levar em consideração é que não se pede hormônio sem ter um porquê. Então, a base clínica, a pergunta clínica, a conversa com a paciente e, acima de tudo, a identificação da época do ciclo que ela está, ou então da época da vida que ela está, vai guiar a gente para pedir alguma coisa que é uma coisa específica. A gente lá no Fleury tem uma coisa muito interessante, porque tem uma série de médicos que eles pedem tudo para todas. E eles não conseguem depois entender. Teve uma época que eu cheguei lá, quando eu fui contratado lá, muitos anos atrás, eles me deram uma missão que era uma missão meio complicada. Porque lá, basicamente, cada setor cuidava dos seus exames. A reumatologia cuidava da reumatologia, a endócrino cuidava da endócrino, a infecto cuidava da infecto. E aí me colocaram lá para ter uma ação horizontal. E chegou lá, eu fiquei perdido. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, eu via exame de biologia molecular, via exame de hormônio, e aí eu comecei a falar, alguma coisa eu tenho que fazer aqui, porque eu tenho que garantir meu emprego, né? Era novo na empresa e tal. E aí eu comecei a falar assim, vamos pegar os exames alterados, que eu já... E aí eu vou ligar para o médico para ver o que aconteceu. Aí o primeiro que eu peguei foi prolactina. Todas as prolactinas alteradas, vamos ligar para o médico e falar, olha, a prolactina sua deu alterada. E aí eu comecei a perceber que a quantidade de médico que pedia prolactina de paciente grávida, necessariamente ela vai estar elevada, né? Então, assim, vários falam assim, eleva durante a gravidez. Eu falei, eleva. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, aí a partir dali, eu comecei a aprender que vários médicos, eles começam a pedir uma quantidade de exame no que eu chamo de dedinho nervoso, né? Vai fazendo risquinho, 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 risquinho. E o grande problema é que o sistema, ele não consegue suportar tanto exame. Eu ia até trazer um dado aqui a respeito do HC, mas o fato é que a gente tem um aumento paulatino de mais ou menos 7% a 8% por ano de número de exames que a gente pede.
há muitos anos atrás, o número de fichas por médico lá no Fleury que acontecia era mais ou menos 11, que era considerado razoável. Ou seja, cada ficha que o paciente abria tinha mais ou menos 11 exames. Hoje está em 19. Então, assim, a gente tem que pensar porque esse sistema não aguenta, né? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho a respeito de FSH, LH, estradiol e aquilo que eu falei dos principais. E nós vamos falar um pouquinho também de alguns probleminhas que eventualmente existem quando a gente vai fazer a solicitação. Quando a gente indica isso? Quando a gente vai dosar hormônio? Alguns desses slides aqui foram doados, gentilmente doados por alguns dos meus assistentes, depois eu vou fazer as devidas, os devidos agradecimentos. Mas a gente vai pedir hormônio primeiro para fazer diagnóstico, segundo, para surpreender alguns extremos, depois para avaliar o ciclo, principalmente quando você está num cenário de reprodução assistida, ou então que a paciente tem desejo reprodutivo, ou então que essa paciente precisa entender o que está acontecendo, por exemplo, com um sangramento uterino anormal. A ideia são esses três grandes pilares, né? E aí entra o nosso primeiro probleminha. O primeiro probleminha é o que é exatamente normal? Então, aqui já começa o nosso primeiro desafio. Por quê? Porque para o laboratório ele não tem condição de tentar entender cada especialidade de uma maneira particular. Então, o laboratório, basicamente, ele vai dar para você os valores de referência baseado nisso aqui, olha. Ou seja, é uma curva que eles fazem baseado no número de exames que tem lá, na grande maioria dos exames são normais, e eles vão criar uma tabela, de uma certa forma, que ela vai obedecer essa curva que a gente chama de curva normal, e a partir dali ele vai definir a média e os desvios padrão, e o que está fora do desvio padrão ele vai dar como anormal. Então, para a gente, a ideia da normalidade do valor de referência ele é extremamente limitado. Por quê? O que é exatamente normal num FSH? O que é exatamente normal dentro de um estradiol? Não sei, depende do contexto. Aquilo que está escrito lá no laboratório, basicamente, foi uma estatística que ele colocou lá, porque precisa colocar. Então, quando a gente vai rever aquele exame, não adianta nada falar assim, doutor, o que significa isso para mim? Não sei, não significa nada a princípio, porque eu não sei a época do ciclo, não sei nada da história da paciente. Então, a interpretação dos exames hormonais, principalmente na mulher, ele é virtualmente impossível se você não tem algum dado clínico. É diferente do hemograma, né? Você olha o hemograma, está com uma HB baixa, está com algumas alterações no tamanho da célula, você fala, esse paciente está com anemia. Em ginecologia é um pouco diferente. Outra coisa que é um grande desafio para a gente é isso aqui, olha. Essa variação que acontece durante o mês com todos os hormônios, então progesterona você tem ela subindo aqui na fase lútea, o hormônio luteinizante, o FSH, o estradiol, ou seja, essa dança de hormônios dificulta também a vida da gente. Imagine que você vai pedir um exame e dá aqui um exame, qualquer deles, né? Um FSH, um LH, ou então um estradiol. E ele ali vai te dar um número ali, X. O que significa isso? Eu não sei o que significa. Pode ser que ele esteja subindo, pode ser que ele esteja descendo. Então, nesse sentido, o fato da gente tentar conversar com essa paciente e, acima de tudo, dizer para ela qual era o padrão que ela tinha anteriormente é absolutamente essencial para a gente fazer a interpretação. E tem o que a gente chama também, que a gente criou, chama os dogmas da ginecologia endócrina. Então, são alguns dogmas que não podem deixar de acontecer, ou seja, aquela pedra que foi fincada ali. Então, um dos dogmas, depois a gente pode falar dos dogmas, viu? De todos os dogmas, professor, que é legal. Então, um dos dogmas é o seguinte, não se dosa hormônio reprodutivo durante o uso de anticoncepcional oral. Para essa plateia aqui, parece absolutamente óbvio, né? Mas a grande maioria dos médicos esquece disso. E pior, a paciente esquece disso. Uma paciente de Brasília, um casal de Brasília, super querido, mas eles adoram procurar coisa na internet. E essa paciente, ela já veio com uns exames, todo o FSH bloqueado, estradiol estava super baixo, LH super baixo, e ela veio com um monte de teorias. Ela veio um monte de livro que ela tinha lido e etc. e tal para entender. E aí eu perguntei, qual anticoncepcional que você está tomando? Ah, X. Mas como é que o senhor sabe? Falei, olhando para os seus exames. Então, basicamente,
o fato que já tem a limitação do ciclo, se essa paciente estiver usando anticoncepcional, a dosagem de hormônio hormonal ela é mais limitada ainda, porque a gente já sabe o que vai acontecer, ok? Então, perfeito. Então, vamos pensar agora em fases da vida. Então, no MENACM, como a gente vai pedir isso aqui? Primeiramente, se essa paciente não tá ciclando. Imagine uma paciente com SOP, que ela está em amenorreia. Que horas que você vai pedir? Falar, ai, meu Deus, eu preciso investigar essa mulher, eu preciso tentar saber o que ela tem. Então, o que eu vou fazer? Ou eu vou esperar ela entrar na hora que ela menstruar. Será que eu vou dar uma progesterona para ela, para a gente dosar, para ver o que vai acontecer? Nesse caso, especificamente, você pode fazer uma dosagem aleatória. Você já tem ciência que a paciente já tem um quadro de anovulação e você vai interpretar baseado nesse fato. Então, a princípio, se ela não está ciclando, você pode pedir em qualquer época. Ah, a paciente está na menopausa. A princípio, pode pedir em qualquer época. Tá certo? Então, aqui facilitou um pouco a nossa vida, porque você já sabe desse dado. E se ela estiver ciclando? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. Se você dosar aleatoriamente, aquilo pode virar o caos na sua interpretação. Você não sabe. Por quê? Porque você não sabe qual época que ela estava. Então, em geral, a gente tem uma tendência de pedir em fase folicular precoce dessa paciente. A fase folicular precoce é ela que ela vai trazer mais informações para a gente no sentido de como está a reserva ovariana dela, como está o ciclo dela, como estão aqueles hormônios que habitualmente deveriam estar obedecendo determinado padrão. E aí, outras fases, a gente vai também usar menos frequentemente. Então, por exemplo, confirmar a fase do ciclo. Será que essa paciente está periovulatória? A gente, em reprodução, eventualmente usa isso. Será que essa paciente respondeu ao estímulo? Será que ela respondeu ao trigger que a gente fala? Será que essa paciente ovulou? Então, a gente vai sempre se guiar baseado no ciclo dela nessa época do MENACM. E aí, aqui entra aquelas coisas que a gente tinha falado, né? Qual que é a normalidade? Se você ler, cada laboratório tem uma tendência de ser um pouquinho diferente. Por quê? Basicamente porque são kits diferentes que a gente vai utilizar para dosar o mesmo analito. E a curva de normalidade vai ser feita baseada no kit. Tá certo? Então, isso é uma coisa interessante. Por quê? Pode olhar lá os valores de referência, mas duas coisas que a gente recomenda. Uma das coisas é o seguinte, não compara muito laboratório com laboratório, a não ser que eles usem o mesmo kit, né? Então, você tem que ter um certo cuidado para falar assim, será que é o mesmo valor de referência? E a segunda coisa é ler qual o método que ele está utilizando. Então, isso é útil também. Ah, mas beleza. O que a gente pode utilizar aqui? Então, a primeira coisa que a gente pode utilizar, nas pacientes menopausadas, lembrar que esse aumento de FSH nessa fase, quando ela está naquela transição, tem uma tendência de começar a aumentar o FSH. Embora ele não seja o mais precoce para identificar a queda da função ovariana, na verdade, o mais precoce é o hormônio antimileriano, a gente vai falar, mas o fato é que essas pacientes com FSH mais elevado, elas já estão aqui, é um sinal de alerta que a gente tem que ter, ok? E o LH, será que ele é útil nessa fase do MENACM? O LH ele é bastante limitado, por quê? Primeiro, ele tem um aumento mais tardio durante a menopausa. Ah, mas será que eu posso utilizar para a gente identificar a fase ovulatória da paciente? Você até pode, mas você tem que lembrar que você tem que ter uma certa sorte para pegar mais ou menos no dia ali. Ou então a paciente tem um ciclo muito reguladinho para você identificar. E aqui com o LH é uma coisa muito interessante, que é muito mais você confirmar algo que você está muito desconfiado do que realmente decidir o que você vai fazer baseado no LH. A única exceção é essa exceção aqui, ó. Então, quando a paciente tem uma suspeita de uma puberdade precoce, o cara mais poderoso é o LH. Então, não adianta pedir o FSH para uma criança que tem puberdade precoce, por quê? Porque ele também é mais tardio. Então, nesse aspecto, o LH, ele é o método ele é o padrão ouro para a gente identificar a ativação do eixo numa paciente com puberdade precoce, principalmente com uma suspeita de puberdade precoce central. Aí aqui tem que lembrar do método utilizado, porque a depender do método pode ser um valor de corte de 0,6 ou de 0,3, se for eletroquimiluminescência, né? Perfeito. E o estradiol?
Para que a gente vai usar? A gente pode usar o estradiol para avaliar a função e disfunção ovariana, algum atraso e precocidade puberal, na resposta ovariana a estímulo com gonadotrofina, né? E, eventualmente, tirar dúvidas de algumas imagens ovarianas. Será que aquele cisto simples que está ali, ele é um cisto produtor de estrogênio? Talvez isso seja interessante. Mas lembrem-se que a dosagem de estradiol, ela tem algumas pegadinhas também. Ou seja, ela é mais limitada ainda. Então, a gente sempre pede o estradiol com o FSH para a gente tentar mapear um pouco. Aqui tem um probleminha também, que é outra praga laboratorial. A dosagem dos bioidênticos. Lá no Fleury, só para vocês terem uma ideia, a estrona a gente mandava para os Estados Unidos, que é um método difícil, chatinho de fazer, etc. e tal. Era tanta gente, tanto ortomolecular pedindo estrona, agora tem uma outra categoria aí, né, dos médicos especiais. Mas, assim, era tanta gente pedindo estrona, nós tivemos que internalizar o método. E aí foi uma briga, porque os médicos falavam, esse exame não serve para nada. Mas o pessoal dos negócios falava, gente, mas não é possível, nós estamos perdendo dinheiro, porque está mandando muito dinheiro, muito para fora. Internalizou o método. E o método ficou lindo. Gastou as melhores mentes que o Fleury tinha para montar esse método. E para que ele serve? Para nada. Então, assim, clinicamente falando, dosagem de estrona e estriol é extremamente limitado, mais limitado que o estradiol. Então, a gente habitualmente não pede, tá bom? Se você estiver fazendo boas práticas. O estradiol, ele pode também variar. Então, a gente tem que lembrar que muitas e muitas vezes, principalmente nessa fase aqui pré-púbere, o que manda mais é a clínica. Essa paciente apareceu com alguma alteração de crescimento mamário, ela apareceu com alguma manifestação clínica de efeito estrogênico. Então, assim, será que eu preciso dosar muito o estrogênio? Você dosa de uma certa forma, você dosa para confirmar o que você já sabe. Tá certo? Perfeito. Então, vamos passar para o próximo passo dentro do MENACM, que são os marcadores de reserva ovariana. Aqui tem uma etapa fundamental, por quê? Porque a reserva ovariana é a gente avaliar quantos folículos que aquela paciente ainda tem para gastar na vida, diríamos assim. E também ele vai avaliar uma outra coisa, qual a resposta que essa paciente vai ter na medida em que eu vou fazer um estímulo ovariano para ela. Então, a gente vai identificar essas duas coisas. Será que eu ainda tenho tempo para esperar? Será que eu tenho capacidade de gerar um óvulo que seja fertilizável agora na minha vida? Então, isso que a gente faz para avaliar a reserva ovariana. E para avaliar a reserva ovariana, normalmente a gente usa FSH basal, estradiol basal, contagem de folículo antral e hormônio antimileriano. A gente vai falar um pouquinho a respeito deles. Para quem a gente vai pedir? Eu peço tudo para todas. Todas as pacientes minhas que entram lá vão fazer avaliação de reserva ovariana. Não precisa. Quem vai precisar? Mulher que tem diagnóstico de infertilidade ou então está tendo algum problema para engravidar. Individualização de protocolo de estimulação em reprodução assistida, isso é essencial para a gente, quando a gente vai fazer estímulo. O que você vai esperar? Será que essa paciente vai responder de mais? Será que ela vai responder de menos? Ovário policístico, eventualmente. Mulher com desejo de congelamento eletivo de óvulos, né? Doadora de óvulo, história de insuficiência ovariana prematura, isso é muito importante. Seja a paciente ou então a mãe da paciente, se ela tem isso, é importante a gente avaliar a reserva ovariana dessa paciente. Preservação de fertilidade, pré-operatório de cirurgia. E aqui tem duas outras coisas que também são bem interessantes. Primeiro, essa paciente tem um histórico de câncer de mama hereditário, BRCA1 positivo. Essas pacientes têm uma tendência de ter reserva ovariana mais baixa. Então, essa paciente, você vai precisar conversar com ela a respeito de preservação de fertilidade ou então de não deixar ela vendida por essa falta de informação. E também paciente com X frágil, ou então com a pré-mutação do X frágil. Então, essas são, a princípio, as principais indicações de avaliação de reserva ovariana nas nossas pacientes. Como é que a gente vai fazer a avaliação? Então, a primeira coisa a gente vai fazer em dosagem em dias menstruais, né? Entre 2 e 3, 1 e 4, fase folicular precoce, a gente vai dosar FSH e estradiol. Obviamente, a gente também, se tiver possibilidade, vai contar a folículo antral, né? Mas o folículo antral ele é mais de imagem, ele
se vai se correlacionar bem com todos esses outros aqui. Então, a gente tem que lembrar que, primeiro, tem essa variabilidade intraciclo e interciclo que a gente tem que levar em conta. Mas quais são os grandes parâmetros? Então, o ideal é que essa mulher, ela tem, independentemente da idade, ela tem um FSH abaixo de 9. Então, a princípio, o FSH abaixo de 9, você fala, opa, essa mulher, a princípio, tem o primeiro marcador como uma reserva ovariana, ok. Entre 10 e 12, ok. 12 e 15, você já começa a ficar meio preocupado, falando, essa paciente com fase folicular precoce, o FSH e o estradiol deveriam estar bem baixinhos, e ele já está com 12, de 12 a 15, já não é muito bom. Acima de 15, muito ruim, e acima de 20, péssimo. Essa paciente já está quase em insuficiência ovariana prematura, ok? Habitualmente, a gente dosa o FSH em conjunto com o estradiol. Então, a ideia é que, para uma boa reserva ovariana, o FSH esteja baixo e o estradiol também esteja baixo. Ok? O próximo hormônio que eu falei para vocês que a gente vai fazer contagem de folículo antral, mas foge da aula, né? É o hormônio antimileriano. O antimileriano é uma glicoproteína que vocês bem conhecem, eles são produzidos aqui nos folículos pré-antrais e antrais pequenos. Tem várias funções, está crescendo muito, etc. e tal, mas hoje em dia as indicações dos princípios deles são basicamente avaliação da reserva ovariana e predição de resposta ovariana a estímulo em fertilização assistida, né? Qual que seria o valor aí? Então, esse valor mágico é mais ou menos entre 1 e 1,0. Abaixo disso, você já considera que essa paciente tem uma baixa reserva ovariana. O nosso recorde tem algumas situações que aumentam o hormônio antimileriano, né? Que é, por exemplo, o ovário policístico. Então, o nosso recorde é 59 de hormônio antimileriano numa paciente. As meninas lá do Fleury me ligam, doutor Gustavo, alguma coisa está errada, vamos fazer a diluição, pede para dosar de novo. Fizeram diluição, fizeram uma dosagem de novo, aí liga para o médico, essa paciente tem SOP? Tem uma SOP. Então, mas hoje em dia, o hormônio antimileriano está sendo cogitado para entrar dentro dos critérios de diagnóstico da SOP, né? Em substituição ao ultrassom. E qual que é o grande poder do hormônio antimileriano? Primeiramente é o seguinte, qual que é o bom dia de se pedir hormônio antimileriano no ciclo? Qualquer dia. Então, isso é uma coisa que, de uma certa forma, ajuda bastante. Por quê? Porque a queda que ele tem, ela é uma queda habitualmente periovulatória, mas é uma queda que não é estatisticamente importante. Olha, ele vai cair de 3, por exemplo, para 2,8, para 2,3. Então, a princípio, qualquer época que você pedir a dosagem de hormônio antimileriano, ela pode ser útil e, de uma certa forma, reflete o que está acontecendo. Lembrar que existem alguns probleminhas. Por quê? Porque tem algumas coisas que influenciam a dosagem do hormônio antimileriano. Isso é uma dúvida bastante frequente. Será que DIU influencia? Será que pílula influencia? Então, foi feito um estudo bastante interessante, inclusive são 2 estudos que foram publicados meio que um intervalo de tempo bastante pequeno. Então, foram 27 mil pacientes que usavam vários métodos anticoncepcionais e eles avaliaram o hormônio antimileriano. E olha que coisa interessante. Se a paciente não está usando nada, ele ficou ali como o basal. O DIU de cobre é bastante semelhante ao nada, né? O DIU hormonal, ele tem uma pequena queda no hormônio antimileriano, então por volta ali de 8%. O progestagênio contendo, o anticoncepcional contendo só progestagênio, ele baixa um pouco também, mas os 3 principais que baixam mais por bloqueio do eixo e também por excesso, pelo fato de ter etinoestradiol ou estrogênio, é o anel vaginal, o implante e o anticoncepcional hormonal oral. Então, esse aqui, ele baixa o hormônio antimileriano por volta de 20%, 23%, 25%. Ok? Então, quando você vai avaliar o hormônio antimileriano e a paciente está em uso de algum desses métodos, é importante a gente ter noção disso aqui, porque senão você vai fazer uma interpretação que não é adequada. Progesterona, em homenagem ao professor Nilson. Então, a progesterona ela tem um uso bastante limitado, mais limitado ainda do que os outros. Primeiro, tem um monte de metabólito, então tem alguns anticorpos específicos que faz com que vamos dizer assim, as dosagens de progesterona, elas tenham alguns pequenos poréns. Então, em geral, em fase folicular, ela deveria estar baixinha.
começa a elevar com a subida do LH e, eventualmente, a gente utiliza principalmente em reprodução assistida, né? Ovulou essa paciente, normalmente está acima de 3, 3,4, essa paciente ovulou. Mas, de novo, é uma confirmação de que essa paciente ovulou? É sempre para confirmar algo que você mais ou menos já sabia. Então, pelo ciclo dela, você calculou a dia de ovulação dela, pelo ultrassom você viu que essa paciente está periovulatória, aí depois, passou uns dias, você pode pedir uma progesterona. O que eu tenho recebido muito no consultório é o quê? A galera dosa progesterona para ver se está boa. Aí está baixa. A paciente não está em fase luta, ela falou, está vendo? Você está com deficiência progestínica? Vou dar progesterona. Um monte de paciente chega tomando progesterona isolado no Menacme, e não é para contracepção. É para repor uma possível progesterona. Então, isso é um absurdo. Por quê? Porque a progesterona tem que estar baixa mesmo. Fora do período da fase lútea, ela tem que estar baixa mesmo, porque ela é para estar baixa. Então, tem um monte de gente que vai lá e fala assim, não, você está com a progesterona baixa, vou tratar você. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que se vacinar. Os androgênios. Os androgênios, a gente tem que lembrar alguma coisa. A principal função da dosagem de androgênio é para avaliar hiperandrogenismo. Não é para avaliar libido, não é para avaliar animação, não é para avaliar massa muscular. É para avaliar hiperandrogenismo e para tentar descobrir a origem do hiperandrogenismo. Então, isso pelo menos na mulher, né? No homem é uma outra história. Então, a ideia é que a gente utilize as dosagens de testosterona, livre e total principalmente, para a gente fazer avaliação disso. Eu dei uma aula lá em Ribeirão Preto e que eu falei a história da arapuca, né? Então, a gente tem que se cuidar, porque, por exemplo, chega mulher menopausada, ou então mulher em transição menopausal. O Theo está aqui e aí ele entende bem dessa coisa. Ou seja, a paciente está numa fase de vida que está meio complicada, a libido está meio complicada, ela olha para o marido, faz 30 anos casado com aquele sujeito, a coisa está muito complicada, corre, todo mundo correndo e etc. e tal. Vamos dosar uma testosterona? Ou seja, você armou a arapuca para você mesmo cair. Vai dosar e vai dar baixa. Aí ela falou, tá vendo? Esse que é o problema. Dá testosterona para mim que vai resolver o meu problema. Só que testosterona não vai resolver essa complexidade de coisas da vida dela. A pegada é outra. E aí você vai tentar dar testosterona, aí você vai dar e ela vai gostar no primeiro ano. Aí depois você já tá todo enroscado e você não vai conseguir sair disso. Então a ideia é o seguinte, peça com cuidado, ou então se eventualmente pedir, mais para avaliar o hiperandrogenismo do que avaliar o status da testosterona dela agora. Perfeito. Agora vamos falar de alguns probleminhas, né? Então, os principais... Tem dois que costumam dar probleminhas. Primeiro, o HCG e, em menos grau, o LH. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre a gente vai fazer as medidas que a gente utiliza para... Qual que é a unidade de medida? Isso é uma coisa importante quando a gente vai ver no laboratório. Qual a unidade de medida que esse laboratório utiliza? É muito comum lá no Fleury, por exemplo, ter uma diferença entre o Hospital das Clínicas e o Fleury para dosar 17-hidroxiprogesterona. Então, aqui no Hospital das Clínicas, a gente utiliza nanogramas por ml. E lá eles utilizam nanogramas por decilitro. Então, a gente vai dosar, por exemplo, 17-hidroxiprogesterona, o normal aqui no HC vai de 2 a 10. Lá, ou então em alguns outros laboratórios, vai de 200 a 1000. Então, tem que olhar a unidade de medida, que é importante. Outra coisa importante também que a Gil já tinha falado, né? Toma cuidado um pouquinho, que antes da ovulação, a progesterona começa a dar uma subidinha, embora ela não tenha níveis que a gente considera de ovulatórios. O uso de algumas medicações podem atrapalhar a dosagem de estradiol. E a outra coisa também, que é mais raro, mas eventualmente a gente tem que lembrar, a possibilidade de interferência por macromoléculas, que eu vou falar. Perfeito, então vamos passar para a próxima fase, que é a menopausa. Quando a gente vai pedir hormônio na menopausa? Fala, beleza, vou pedir todos os exames e eu vou pedir também todos os hormônios. FSH e LH, será que vale a pena? FSH ele é útil lá no diagnóstico, mas lembrem-se que muitas e muitas vezes a gente faz diagnóstico de menopausa natural clínico.
paciente tem 12 meses sem menstruar, tem um monte de fogacho, bateu a idade, o FSH é absolutamente dispensável. Para quê? Você sabe que vai estar alto. Paciente com 53 anos de idade, cheio de fogacho, 1 ano de amenorreia, está com um quadro clínico de hipoestrogenismo, precisa de fato pedir FSH? Então, ele não tem esse poder, né? Ele pode ser útil, principalmente em paciente esterectomizada, isso sim, né? Porque às vezes paciente com oligossintomática, você não sabe se ela entrou ou não. Então, o seu marco clínico, você perdeu. E insuficiência ovariana prematura, aí sim ele é essencial. Por quê? Porque a paciente ela vai começar a ter elevações sutis inicialmente de FSH em fase folicular precoce. Então, a insuficiência ovariana prematura, ela tem um papel fundamental no FSH para ser feito o diagnóstico. Ah, beleza, agora essa paciente já entrou na menopausa, todo ano eu costumo pedir FSH. Para que você vai pedir FSH? Então, a princípio, não tem sentido fazer segmento com dosagem de gonadotrofina em paciente menopausada. Aqui tem um dado que eu resolvi ressaltar, que é o quê? Que é o critério de identificação de insuficiência ovariana prematura, né? Então, basicamente, essa paciente tem que ter menos de 40 anos, ela tem que ter um FSH acima de 25. Aqui tem que lembrar que isso aqui mudou relativamente recentemente, não é mais 30. Se você olhar lá nos laboratórios, está escrito lá, tá? Na menopausa, quanto que é? É 30. Só que insuficiência ovariana prematura não é menopausa. Menopausa é um processo natural. Insuficiência ovariana prematura é um processo patológico. Então, acima de 25, 2 medidas no intervalo de 4 semanas. Então, assim que a gente faz diagnóstico de insuficiência ovariana prematura. Então, o FSH, nesse caso, ele é essencial para a gente fazer esse diagnóstico. Estradiol, na fase de menopausa, tem uma variabilidade grande em transição menopausal, tem essa monitorização que às vezes vale a pena, principalmente naquela paciente que ela está fazendo reposição hormonal, mas o osso dela não está indo bem. Você vai fazer uma densitometria no ano que vem, ela perdeu o osso, então não ganhou o osso adequadamente. Então, a gente eventualmente pede para a gente garantir que essa paciente tenha pelo menos 40 picogramas por ml de estradiol no segmento que ela está fazendo, né? E lembrar que alguns dos compostos não são identificados pelos métodos habituais. Progesterona, preciso pedir a progesterona para a mulher menopausada? Se você já não pedir a paciente no MENAC, me imagine na menopausa, né? Aí que ela não vai ter nada mesmo. E não adianta repor progesterona para ela se sentir melhor. A gente só dá progesterona para proteger o endométrio de uma paciente que está fazendo reposição hormonal com estrogênio. Testosterona é, de novo, complicadinho, né? Deficiência de testosterona, bem raro. Caso de hiperandrogenismo, suspeita de tumor, com certeza. Monitorização de reposição androgênica em alguns casos de transtorno do desejo hipoativo na mulher na menopausa. Mas é bem limitado. E aqui, na monitorização, o ideal seria fazer por espectrometria de massa, que ele é mais sensível. Então, o que acontece? Nem sempre as dosagens hormonais são necessárias na menopausa, ou então nesse período, né? FSH é eventualmente útil no diagnóstico, estradiol limitada, testosterona também limitada. Então, está vendo que aquela festa que tinha lá no ciclo, durante o MENAC, essa festa ela muda aqui nessa fase, né? Então, não precisa ficar pedindo tanto hormônio. Aqui alguns casinhos agora na fase 2 da nossa fala, para a gente ver casos reais. Essa paciente tinha 18 anos, branca, solteira, e ela tinha um quadro de menstruação irregular. Na verdade, um quadro não, uma queixa, né? Ela tinha os ciclos longos, né? Infrequentes, antigamente a gente chamava de hispaniomenorreicos, desde a menarca com 13 anos. Dura mais ou menos 45, 60 dias, tem aumento de pilificação, hirsutismo leve. Ela teve a primeira relação sexual há 2 meses, a data da última menstruação, 2 meses, e aí a gente percebeu que ela tinha um aumento ovariano bilateral e de aparência policística. Falar, perfeito. Tem SOP, né? Só que a gente tem que lembrar que a SOP é um diagnóstico de exclusão.
Então, a gente precisa excluir algumas outras condições que podem mimetizar esse quadro clínico. Quando a gente pediu os exames, beta-HCG negativo, estradiol, FSH, aqui tinha uma inversão, que ela é uma curiosidade, só que essa paciente veio com 65 de prolactina. Falou, ó, pronto, prolactina. Eu excluí a possibilidade dessa paciente ter SOP porque ela tem hiperprolactinemia. Mas será que a hiperprolactinemia, ela explica tudo? Então, aí a gente fez um segundo exame. Será que ela tem hiperprolactinemia? Ou será que ela tem SOP? Será que aquele ciclo irregular dessa paciente é devido à influência da prolactina? Ou será que isso é uma coisa inerente dela e ela tem SOP? Aqui tem que tomar um certo cuidado, por quê? Aqui teve um trabalho que a gente fez no nosso setor, há uns anos atrás, avaliação de macroprolactina em paciente que tem ovário policístico. Então, o que significa isso? A gente descobriu que mais ou menos 12% das pacientes que estão sendo investigadas para síndrome dos ovários policísticos, elas têm aumento de prolactina. E que 6% delas, na verdade, têm uma falsa prolactina elevada, que a gente chama de macroprolactina. Então, ou seja, é importante que a gente peça avaliação de macroprolactina em paciente que vai investigar SOP que tem prolactina elevada. Por quê? Porque senão nós vamos mandar essa paciente fazer uma ressonância magnética, que é muito mais caro, e aí vai submeter uma paciente por uma dúvida de um exame laboratorial. Então, por que acontece isso? O fato é que quando a gente vai fazer o exame lá, a gente utiliza o que a gente chama de um teste imunométrico. Então, esse teste imunométrico é um ensaio sanduíche. Então, a gente tem um anticorpo aqui antiprolactina humana e tem um segundo anticorpo antiprolactina humana. Quando a gente vai lá e... Então, quando os dois fazem aquele sanduíche, acende a luzinha e você detecta o analito que você tem interesse. O fato é que a macroprolactina, ela é uma prolactina que ela vem grudada a um IgG. Então, ou seja, ela é uma macromolécula que ela não tem ação biológica e, no entanto, ela é identificada pelo ensaio. Então, ou seja, basicamente, a macroprolactina, ela é um falso positivo de laboratório. Em última instância, é isso. Tá bom? Então, quando a gente vai solicitar a presença de macroprolactina? Apenas em duas situações. Primeiro, se na pesquisa inicial com SOP ela tiver uma prolactina elevada, você necessariamente precisa saber se aquilo é macroprolactina ou se aqueles sintomas são causados por hiperprolactinemia. E a segunda coisa é quando a gente, por um acaso, pedir uma prolactina assim, randomicamente, sabe aquele que eu peço tudo para todas? Vem uma prolactina alta. Mas você tem ciclo regular? Não, eu não tenho nada, não tem galactorreia, meu ciclo é normal, está tudo bem. Então, muito provavelmente, essa paciente ela tem uma macroprolactina. Combinado? Então, somente nessas duas situações. Hiperprolactinemia sem sintoma algum ou hiperprolactinemia na pesquisa inicial da SOP, aí a gente pede pesquisa de macroprolactina. A doutora Silvia fica brava, né, doutora Silvia? A gente não pede dosagem de macroprolactina, a gente pede pesquisa, porque, na verdade, o jeito de dosar é um jeito complicado, que é só feito por espectrometria de massa. Então, a gente normalmente tem que excluir a prolactina, por isso que a gente fala de macroprolactina. Ah, beleza, deu macroprolactina, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Deixa a paciente com prolactina elevada, é uma prolactina que não tem ação biológica, não vai causar mal nenhum para ela, e só você vai falar para ela. Sua prolactina é elevada por causa de macroprolactina. Só. Ok? Caso número 2. Paciente 52 anos, branca, casada, tem cansaço, calores há 5 meses, ausência de menstruação há 13 meses. Cansaço, fogacho, amenorreia, FSH 73, pediram aí, ó. Estradiol, nem precisava pedir, né? 52 anos, muitos sintomas menopausais, amenorreia há mais de 12 meses. Então, foi feito lá uma mamografia, BIRADIS 2, osteopenia ela tinha, então, e ultrassom normal. Então, das 3 indicações para reposição hormonal, que é baixa massa óssea, ou então risco para osteoporose,
sintomas menopausais e síndrome geniturinária, ela tinha 2. Ela tinha muitos sintomas e ela tinha uma osteopenia. Então, foi indicado naquela época estrogênio conjugado para ela 0,625 mais acetato de hidroxiprogesterona 5 miligramas cíclico. Paciente, faz tempo, professor, mas é porque eu vou mostrar umas coisas. Então, lembrar que na menopausa, o que vai acontecer? São aquelas modificações previsíveis nos hormônios que a gente já sabe. O estradiol, que era o cara principal aqui na vida do Benacme, ele vai lá para baixo, certo? O FSH vai lá para cima. Falar, beleza, estrona, vou repor com estrona para o paciente. Então, olha, a estrona, ela vira, de fato, o estrogênio principal da mulher, mas ela não tem os efeitos que o estradiol tem. Então, fala assim, não, mas eu vou dar um pouquinho de estrona para ela que vai ser legal. Não existe nenhum critério clínico que diga que isso, de fato, faz algum bem para a saúde. Fora o marketing do médico, né? Então, aquela história de bolar uma coisa super personalizada, dar um pouquinho de estrona, um pouquinho de estradiol, um pouquinho de estriol, infelizmente não tem. A lógica parece sensacional, mas o que os estudos clínicos mostram é que não tem benefício algum. 8 semanas ela voltou, melhorou tudo, falou assim, nossa, doutor, adorei esse negócio. Melhorou o humor, melhorou os fogachos, o sono. E aí a gente foi dosar. E aí, olha para você ver que coisa interessante. Tinha dado anteriormente, só para a gente lembrar aqui, olha, tinha dado menor que 15. E agora veio 2.147. Falou, não, mas alguma coisa está errada. Eu estou dando tanto, exatamente, estou dando, alguma coisa deve estar errada, porque ela não tem tanto estradiol assim. Nem paciente que está fazendo FIV chega a tanto estradiol assim, né? Às vezes chega, mas... Então, ela estava muito elevada. Esse caso, especificamente, era um caso, na verdade, que ela tinha um interferente. Então, essa paciente, ela estava com dúvida, né? Liga para o laboratório, alguma coisa está errada. Será que pode dosar de novo? Então, lá, eles normalmente têm 2 técnicas. Primeira técnica, dilui essa amostra para ver se mantém essa dosagem. A segunda técnica é o que a gente fala de fazer extração. Eles usam uns químicos lá para tentar extrair alguns anticorpos que a gente chama de anticorpos heterofílicos. Então, esses anticorpos, às vezes, eles podem dar um resultado falso positivo, ou então uma elevação muito grande, ou, eventualmente, a depender do teste, pode dar um teste estranho. Então, esse aqui, qual que é o efeito? Qual que é a ideia aqui, basicamente? A ideia é o seguinte, vocês, como clínicos, vocês conhecem a sua paciente. Se deu alguma coisa estranha, liga no laboratório. Fala, cara, não está batendo. Alguma coisa está acontecendo de estranho. Então, essa comunicação é uma comunicação muito importante. Por quê? Porque o laboratório faz milhares de exames. Qualquer laboratório faz milhares de exames. E ele está lá, devolvendo o resultado para você. Você que cuida da paciente. Então, na dúvida, liga para o laboratório. E aí, a última coisa que a gente precisa comentar um pouquinho a respeito da limitação desses ensaios sanduíches para esteroide. Então, lembrar que aqueles 2 anticorpos que tem lá, eles foram desenvolvidos, são anticorpos antitestosterona humana, por exemplo, no método imunométrico. O grande problema, que é o quê? Essas moléculas são muito pequenininhas. Então, existe uma certa dificuldade de fazer o sanduíche. Outra coisa também que é muito complicadinho. Quase todos os esteroides, eles se parecem entre eles. Então, para dosar quantidades grandes de testosterona, os métodos que a gente tem habitualmente, ok. Para dosar níveis baixos, como está na mulher, esses testes começam a ratear. Então, isso a gente tem que ter noção. Como é que é? Tudo foi feito para dosar grandes quantidades de testosterona. Então, a gente tem que ter ciência de que não acredite piamente num diagnóstico de dosagem de testosterona em mulher, que ele é muito baixo ou muito alto. Não tome decisões clínicas baseadas exclusivamente nesse exame. Então, esse é um dado importante. E aí, para fechar, a respeito do HCG. O HCG é uma coisa que parece simples, parece meio bobo. Falar, beta-HCG é um exame bobo. É uma molécula complicadíssima. Então, hoje que a gente sabe que existem 5 moléculas de HCG.
E isso dá uma dor de cabeça danada. Esse aqui são a carinha deles, né? Então, aqui a subunidade alfa, a subunidade beta, e aí tem vários tipos de anticorpos que a gente vai lá e direciona cada uma dessas cadeias. Mas é bem tranquilo o beta-HCG. O beta-HCG ele é mais ou menos tranquilo. Por quê? Tem uma série de exames que, eventualmente, a gente pode detectar eles, mas eles detectam a maioria das isoformas. O problema é que é tanta confusão que acontece que lá nos Estados Unidos eles fizeram um instituto do HCG, só para você ter uma ideia. Anos atrás, era tanta confusão, gastava tanto dinheiro o governo com dúvidas no HCG, eles fizeram um instituto e botaram esse sujeito aqui, que é o Lawrence Cole, como presidente, para ele pesquisar coisas do HCG. O que a gente sabe? A gente pode utilizar o HCG para algumas coisas, né? Gestação inicial, menopausa e transição menopausal, que eu vou fazer um comentário aqui, como marcador tumoral, como tumor testicular, e, eventualmente, com algumas doenças genéticas, que é bem raro. Duas coisas que eu vou comentar aqui para a gente terminar. Primeira coisa, gestação inicial. É muito, muito útil, né? Então, normalmente, a gente pede o HCG aproximadamente 9 dias após a transferência do embrião, muito utilizado para a gente identificar muito precocemente se a paciente engravidou. O valor de referência, o limite de detecção é 2 unidades por litro, né? Ou 1.000 unidades por ml, e habitualmente a gente repete em 48 horas para ver se ele está subindo adequadamente. Mas beleza, eu já sabia. Ótimo. Então, lembrar que o teste quantitativo de HCG, de beta-HCG no sangue, ele é o mais sensível e mais precoce para a gente identificar uma gravidez. O xixi pode ser feito? Xixi pode ser feito, só que o limite de detecção dele é 25, ao invés de 2, né? As pacientes, muito frequentemente, perguntam para a gente, posso usar o de urina? Pode usar o de urina. Se der negativo, não é muito confiável. Se der positivo, aí você está grávida. Ok? E aí tem um probleminha aqui, o HCG na perimenopausa. Isso aqui era uma coisa que esse Cole, ele fez esse teste, uma coisa super interessante. Por quê? Porque ele começou a identificar elevações mais ou menos pequenas de HCG em paciente menopausada. E ele falou, alguma coisa está acontecendo, sabe por quê? Porque a cadeia alfa delas é igual ao do FSH e LH, então está interferindo. E, na verdade, não é isso. O fato é que as pacientes, quando elas entram na menopausa, elas começam a produzir um pouquinho de HCG na hipófise. E aí, pode dar positivo. Então, essa paciente chega lá, imaginemos 45 anos, começou a ter quadros de amenorreia, e ela não usava um método tão eficaz, ela vai lá e dosa o FSH e dá 4, 5. Dosa o HCG e dá 5, dá 4. Aí a mulher enlouquece, né? Falou assim, meu Deus do céu, meu último filho tem 25. Agora eu tô grávida de novo, meu Deus do céu. Então, a gente fez um trabalho lá no Fleury para tentar identificar essas pacientes que têm o que a gente chama de HCG pituitário, ou HCG da hipófise. E é uma coisa interessante. Tinha lá 95 mil testes, a gente apresentou isso no Endo Society há uns anos atrás, 95 mil testes, a gente descobriu 516 testes em que você tinha paciente acima de 45 anos e que ela tinha HCG entre 2 e 15. Ou seja, tecnicamente, está escrito lá no teste, falou o seguinte, se for para identificar a gravidez, você está grávida, né? Só que, na verdade, a gente percebeu que pode, de fato, aumentar o HCG nessas pacientes. Então, esse aqui é uma... E a depender do kit que a gente usa, ou ele é um pouquinho mais sensível, ou ele é um pouquinho menos sensível, mas o fato é que HCG, beta-HCG, em paciente acima de 45 anos, entre 2 e 15, pode ser de origem hipofisária. Então, isso é uma coisa só para lembrar desses pitfalls que às vezes acontecem. O que a gente faz? A gente faz, em última instância, a gente pede um FSH. Se ela estiver grávida, o FSH está super suprimido, né? E se ela estiver na menopausa, o FSH está elevado. Ok? Então, para a gente terminar, lembrar que o raciocínio clínico é a base da nossa profissão. Então, a gente não pode abrir. Não tem inteligência artificial, não tem tecnologia que vá substituir isso.
converse com a paciente, entenda a paciente e, acima de tudo, raciocine, porque você é o cara que vai guiar. Os exames são complementares, o nome já diz isso, né? Então, a gente não vai substituir o raciocínio clínico por exame que você vai se dar mal. Esse uso racional ele é extremamente importante. Por quê? Porque você vai fazer da sua prática uma prática bem feita. Saiba o que você procura e, na dúvida, converse com o laboratório. Então, eu queria agora, para terminar, agradecer ao professor Edmundo, o professor Baracá, o professor Zé Maria, a professora Silvia, que sempre estão com a gente aí no nosso setor. E aqui uma lista de gente que sempre tiveram aí do lado da ginecologia endócrina, a Giovana, o Edson, a Vanessa, a Renata, a Caroline, a Júlia, tem a nova geração aí do Daniel, da Patrícia, da Ana, da Tainá, a Lorena, a Luciana. Então tem um monte de gente, às vezes pode esquecer uns nomes aí, mas agradecer também o Dr. Pedro pela parceria aí com o grupo do CRH. E aí eu fico à disposição aí para dúvidas eventuais. Parabéns, Gustavo. Excelente apresentação, muito claro, didático. E eu vou só reforçar uma fala sua aqui, que é a avaliação clínica, o raciocínio clínico. Isso, sem dúvida, é fundamental. Senão a gente vai ficar pedindo exame que depois não sabe nem como interpretar. Exatamente. E você foi bem claro, mostrou muito bem. Parabéns, viu? Nilo Bosini. Parabéns. Excelente aula. Fiquei muito feliz. Eu não gosto de você, mas você foi perfeito no que você fez. Obrigado, Danilo. Vindo do senhor muito. Que é exigente, é uma honra, doutor Nilo. Gostei muito porque trouxe benefício para todas as idades, inclusive para um cara de bengala. Então, alguns problemas a gente vive. O problema final que o professor e você falaram, que o raciocínio de todos nós é muitíssimo importante, a anamnese, a história, o exame físico, mas, infelizmente, a gente vê algumas situações hoje no consultório. O senhor não vai pedir mais exames? Fulano de tal pede tudo isso? Ele nem examina mais. Eu tenho que fazer os meus exames em determinado lugar, porque ele tem tanta confiança nesses exames que são feitos lá, e nem ele não examina mais a minha amiga lá, quem quer que seja. E você passa por tonto numa jogada dessa. É verdade. Esse é um problema muito sério que nós vivemos. Então, fica numa situação, e eu tomei uma deliberação assim, para não ter mais encrenca, quando se trata de uma ginecopatia importante, nos exames que eu estou pedindo, eu peço, escrevo ao lado, paciente acometida por provável situação disso. E o resto que vai, aí se você vê algum exame meu, eu falo, doutor Nilo está sendo levado no bico para fulana, assim. É isso que eu queria falar. Estou muito feliz pelo que você falou. Parabéns. Obrigado. Doutor Nilo, tem uma pressão, é uma pressão de verdade. Uma vez uma paciente, até uma paciente de FIV, ela falava assim, o senhor é econômico, né? O senhor pede pouco exame? Eu falei, é o que eu preciso. Então, a gente percebe que, às vezes, tem, de fato, essa pressão. A minha opinião é que essa festa uma hora vai acabar, sabe? Porque é aquilo que a gente tem visto aí no seguro-saúde e no próprio SUS. O sistema não aguenta tanto exame. O pessoal daqui do Laboratório Central, eles estão preocupados. Por quê? O número de consultas é mais ou menos... O número de consultas e internações, ele é mais ou menos fixo, ou então ele sobe pouco. O número de exames, ele vai crescendo exponencialmente. Sabe? Esse sistema, em uma hora, vai falar assim, cara, não dá mais. Professora Ângela, por favor, abrindo o microfone, isso. Eu queria dar meus parabéns para o Gustavo. Realmente foi excelente a sua apresentação. Muito prática. Acho que todos nós aprendemos interpretação excelente mesmo. Agora, eu queria dar apenas uma contribuição. Não é hormônio, mas eu comecei a observar no consultório, quando havia necessidade de pedir ferro ou ferritina, que a ferritina nas mulheres menopausadas estavam sempre elevadas, e bem elevadas. Então, eu mandava no hematologista e ele me dizia, não achei nada. Então, eu falei, vamos estudar esse fato.
e fui conversar com os professores de hematologia. E eles me orientaram que na menopausa a ferritina sobe mesmo, chega até quase níveis masculinos, mas não precisa fazer absolutamente nada, porque com os anos de menopausa ela vai abaixando e chega a níveis normais. Quando tem alguma dúvida assim, eu converso sempre com os colegas do Fleury. E os que tratam da parte de ferritina me disseram que realmente é isso que acontece. É apenas uma contribuição. Ferritina não estaria na sua aula, porque não era o caso, mas é uma contribuição. Mas os meus parabéns, viu? Sabe quando você sai de uma aula e diz, puxa, valeu a pena? Muito bom. Gustavo, posso só... Professora Ângela, eu tenho visto isso também, ferritina aumentada. Aí um dia eu liguei para o Gustavo, falei, Gustavo, que negócio é esse aqui? Ferritina bem alta e está tudo normal, a parte hematológica normal. Aí falei para ele, porque vem assim, 400, 500, 600 de ferritina, meu Deus. Aí ele me deu uma explicação lá, vamos ver. Por quê? Porque tem essa coisa também que ela é meio que um marcador inflamatório, né? Então, isso pode acontecer. Mas, professor, eu queria agradecer os tempos que eu passei com a senhora aí, aprendi muita coisa com a senhora. Eu tenho no meu celular, eu tenho uma pastinha que chama Dicas Clínicas. E aí, Dicas Clínicas são muitas coisas que eu vou aprendendo com várias pessoas, vários mestres, e tem várias dicas clínicas meus lá que aprendi com a senhora, professora. Outra coisa interessante que eu acho que vale a pena ressaltar também, com relação a níveis de TSH. Então, o TSH tem uma tendência natural de subir. Inclusive, agora, o Fleury até publicou um levantamento do perfil de TSH brasileiro. Está publicado num jornal chamado Thyroid. Então, a gente precisa lembrar que, na medida em que o paciente envelhece, ela vai aumentar o TSH. Só para a gente ficar atento, para falar, meu Deus, essa paciente aqui está com hipotiroidismo. Não, tem uma elevação natural que acontece nessa faixa, que é uma elevação até apreciável. Perfeito. Obrigado, Gustavo. José Maria. Gustavo, parabéns. Como todo mundo falou, foi uma excelente aula, foi clara, acho que foi brilhante, né? A forma que você apresentou, acho que todo mundo atendeu, então eu queria dar os parabéns. Mas eu tenho algumas dúvidas, né? Como você mostrou, está ficando muito cara a medicina, né? E se a gente não se basear no raciocínio clínico, a gente vai ter problemas no futuro. Já estamos tendo agora no presente. E um dos problemas são os exames ficarem cada vez mais caros. E aí você falou da cromatografia para hiperprolactinemia, né? Antigamente, a gente fazia, né, macro, a gente utilizava a recuperação depois do propilenoglicol. Esse teste ainda é válido porque ele seria mais barato, né, para saber ou não. E outra, é assim, você mostrou um caso clínico, uma paciente que começou a ter a primeira vez aos 13 anos, né, e aos 18. A gente, hoje, com os protocolos que TID, que a sociedade está colocando, a gente precisa fazer ultrassom? Ele pode ser outro exame que a gente pode pôr fora para a gente baratear até a nossa rotina. Perfeito. Então, e eu achei que, assim, você mostrou magnífico esses pontos, e eu só queria saber essas dúvidas, né, que a gente tem. Excelente. Obrigado pela pergunta, Zé. Tem duas coisas interessantes. O pós-PEG, o PEG, na verdade, ele é utilizado, sim, ainda hoje. Quando a gente tem a prolactina, o primeiro teste, a macroprolactina, né, ou então suspeita de macroprolactina, o que a gente vai fazer? Vai adicionar esse polímero chamado polietileno-glicol e depois vai centrifugar e vai dosar de novo o que ficou não ligado ao polietileno-glicol. E aí a gente vai ter um resultado que é assim, prolactina pós-PEG. Prolactina pós-PEG significa prolactina real, prolactina verdadeira. Então esse é um ponto. A gente só faz cromatografia caso ainda exista dúvida ainda nesse pós-PEG. Então, às vezes está um pouquinho elevada, ou então tem suspeita de algumas outras isoformas de prolactina que o PEG não pegou. Então, assim, a gente basicamente utiliza cromatografia para prolactina muito, muito raramente. É caro de fato. A segunda coisa é o de ultrassom. Esse foi um ponto extremamente importante que você levantou, professor José Maria, porque um dos problemas que a gente tem para diagnóstico de SOP é o quê? Superdiagnóstico feito por ultrassom.
Então, tem um estudo que saiu recentemente do professor Henrico Carmina, que é chocante. Ele viu que 69% dos médicos que atendem paciente tem alguma dificuldade para fazer diagnóstico de SOP. Eu falei, gente, como assim? Mas SOP é a doença do R1. Qualquer R1 diagnostica. Todo mundo acha que é fácil diagnosticar SOP. Só que aí, na hora que vai para a vida real, ele percebe, a pessoa faz superdiagnóstico, ela faz ultrassom, acaba botando uma marca na paciente que ela tem ultrassom, o paciente às vezes fica com um diagnóstico falso de SOP durante anos, né? Então, a gente, de fato, tem que lembrar que, principalmente em pacientes jovens, até por recomendação das sociedades, não se usa ultrassom para fechar diagnóstico. Aí o ideal é nem fazer ultrassom, que ele vai escrever lá, padrão micropolicístico, e a paciente vai ficar achando que ela tem SOP. Obrigado. Gustavo, eu costumo dizer, não na minha faixa etária, mas se fizer um ultrassom no meio do ciclo, na gente, no período reprodutivo, vai aparecer ovário micropolicístico. Coisa, né? É verdade. Então, Cristina Anton, por favor. Oi, Gustavo, parabéns. Você é um dos médicos que combate, como eu, exames em excesso e sem necessidade. A gente tem um paralelo com isso, que são os marcadores tumorais, que ficam sendo pedidos sem necessidade e geram vários problemas para as pacientes, né? Então, parabéns, foi super didático. O meu papel está todo aqui escrito, de várias coisas que eu anotei, tá? Então, na verdade, são duas perguntas. Uma é se, além do TSH, esses outros hormônios, eles também são influenciados nas pacientes que estão usando biotina. E outra coisa é que você vê em várias dessas aulas que estão pipocando de endócrino, eles falam do raio da predominância estrogênica e começa com esse negócio de relação entre estrona e estradiol. Queria que você tentasse me explicar por que esse povo pede essa questão dessa relação estrona-estradiol. Você falou que realmente não tem sentido nenhum, mas e que vocês mesmos perceberam que está pipocando essa dosagem de estrona, mas qual seria a lógica desse pessoal ficar pedindo essa relação estrona-estradiol? Tá bom. Bom, com relação à biotina, a gente sabe, a biotina, na verdade, era utilizada para ancorar aqueles anticorpos no que a gente chama de fase sólida, né? Ou seja, a biotina ela entra ali para montar aquele ensaio sanduíche que eu mostrei para vocês. Se você inunda esse sistema com biotina, ele pode dar probleminhas. Então, o que a gente sabe? A gente sabe basicamente que o paciente que toma biotina em megadose, a gente precisa de 300 microgramas de biotina na vida da gente. A gente consegue esse alimento. Só que foi mostrado que biotina pode ser bom para o cabelo. Eu usei, foi excelente. Então, assim, ela pode ser usada para cabelo e para unha em megadose. Então, ela vão ser 3 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas. Ou seja, a gente precisa de 300. Então, se a pessoa toma isso, megadose, acima de 3 miligramas, isso pode interferir no exame. Então, a gente pede para a pessoa parar 48 horas antes de parar a biotina. Falar, mas eu tomo um polivitamínico lá tranquilo, que tem 300 microgramas de biotina. Precisa parar? Não precisa parar. Só se ela estiver tomando acima de 3 miligramas. E ele costuma interferir, Cris, principalmente em exames de tireoide. Da tireoide, o TSH normalmente baixa muito, o T4 livre normalmente não altera tanto, e o T3 sobe. Então, é um negócio meio louco, porque parece que a paciente tem hipertiroidismo, né? Falou, olha, ela tá com o TSH suprimido, o T3 super alto, mas eu não estou entendendo que o T4 tá estranho. Então, isso costuma acontecer. Outros testes, como, por exemplo, o próprio beta-HCG, hormônio antimileriano, eles são um pouco mais robustos, não costuma variar muito. Estradiol depende um pouco do método. O nosso estradiol, que a gente fez um teste lá no Fleury, a princípio a variação foi pequena. A gente tem bastante contato com o Marcelo Cidade, que ele é o coordenador do laboratório do Einstein. O kit que eles usam no Einstein, a biotina altera muito estradiol.
Então, a gente acaba, para facilitar, a gente pede para parar 48 horas antes. E a outra pergunta da Cris? Relação estrona. O que eu adotei eu criei uma nomenclatura, professor, que chama assim, tem medicina baseada em evidência, tem vários tipos de medicina, né? Tem uma medicina que agora eles estão criando, que chama assim, a medicina da fisiopatologia. Então, o cara vai lá, lê um papel, um paper lá na Nature, na Science, fala assim, interessante, essa molécula está relacionada com aquela outra. Vou usar isso clinicamente. E ele começa a usar. Isso eu já vi em inúmeros congressos. O sujeito vai lá, pega um papel bonito, um paper bonitinho, e ele fala, vou aplicar isso. Já sei, olha para você ver, vai aumentar o meu estresse oxidativo, eu tomando tal coisa, eu já sei que vai melhorar. Sério, é verdade. Na mitocôndria, aquilo realmente funciona. O problema é que vai fazer um exame, um ensaio clínico para ver se aquilo tem aplicabilidade, e o ensaio clínico ele mostra que não tem aplicabilidade nenhuma. Então, assim, existe um gap entre o que está descrito na fisiopatologia e o que é aplicável na clínica. Então, esse pessoal faz isso. É lindo, de fato. A dança da estrona, do estradiol e etc. e tal. Mas até que eu saiba, eu acho que os professores também estão aqui, não existe nenhum ensaio clínico que me diga que tem utilidade clínica eu ficar medindo isso. E segundo, vale a pena eu montar uma terapêutica paciente baseado nisso. Pode ser que no futuro, inteligência artificial, isso se prove útil, né? Mas hoje não tem. Hoje é basicamente marketing. A gente sabe. Sim. Acho que o Pedro queria falar alguma coisa, Pedro? Não, já. Tá bom. Cristina, eu acho que também, muito por causa do tratamento na menopausa. Na menopausa, a gente sabe que por via oral prevalece estrona em relação ao estradiol. E na via não oral prevalece estradiol em relação à estrona. E isso talvez possa ter influenciado, e eu acho que também eu não sei, é uma expressão muito forte que eu ia usar, mas acho que não vou falar, não. Talvez falta de conhecimento e um pouquinho de mídia. Esse pessoal se expõe muito na mídia hoje, né? E acaba colocando e pedindo hormônios muito a mais do que é necessário. Então, indo para o lado até de um certo charlatanismo, sabe? Mas vamos ficar na explicação fisiopatológica, que acho que é melhor. O professor Salomão está estudando bastante a parte óssea, não é, professor Salomão? Então, ele faz uma pergunta ele vai coordenar até uma sessão na nossa jornada. Ele quer saber, para você explicar melhor a relação massa óssea e o estradiol, porque você colocou lá, estradiol tem que estar acima de 40 picogramas, mas não é para ficar dosando estradiol na mulher que está fazendo o tratamento usando estrogênio para melhorar. Dela, isso, né? Isso. Então, não vamos ficar pedindo estradiol, hein, por favor. Professor, tem uma teoria de um cara que ele chama Barbieri, e que chama uma teoria do threshold. Então, o que ele descobriu? Na época, ele estava querendo entender quando que você dava estrogênio e ativava foco de endometriose. Essa teoria é uma teoria tão legal que eu tenho ela no meu quadro, lá do lado da minha cama, lá, porque eu adoro ela. Por quê? A depender do grau, a depender da quantidade de estradiol que está circulante na mulher, ela tem ações biológicas diferentes. Então, por exemplo, se essa paciente ela tem 20 de estradiol, o osso dela começa a se perder. Ela tem um turnover negativo. Você vai aumentando para 30, por exemplo, ela estabiliza o osso. E acima de 40, ela começa a ganhar osso. Então, isso é uma coisa interessante. E aí, ele ainda seguiu um pouco mais com essa teoria, e é uma teoria que ela é comprovada, de fato. Se você, para ativar foco de endometriose, por exemplo, você precisa de mais estrogênio. Então, por exemplo, 40 picogramas, você habitualmente não ativa foco de endometriose em paciente menopausada. Ela precisa de uns 90, né, professor? Ela precisa de um pouco mais de estrogênio. Então, baseado nessa teoria e que ela se provou na prática, a gente quer garantir que essa paciente tenha bons níveis de estradiol para que ela não perda, para que ela não tenha perda óssea, né? A mesma coisa em pacientes, por exemplo, com insuficiência ovariana prematura. A Júlia, que foi residente aqui,
ela fez mestrado com a gente, ela publicou ano passado um trabalho sobre massa óssea e doses inadequadas de tratamento para paciente em insuficiência ovariana. Foi citado, inclusive, lá pelo Giannazzani, lá no International do Menopausa, lá. Da ISG, exatamente. Então, foi citado o trabalho dela, por quê? Paciente com IOP, paciente com insuficiência ovariana prematura, precisa de mais estrogênio, porque senão ela perde o osso. Isso lembra, eu vou deixar para o Nilson falar, mas lembra o saudoso professor Salinho Eba, que ele mostrava num slide. Eu não vou falar, o Nilson vai falar. Não, para a gente homenagear o professor Salinho Eba também, que era uma pessoa muito importante nisso. Um dos monstros aí da área, né, professor? Desculpa, Gustavo, qual que é o autor que fala isso aí? Ele chama Robert Barbieri. Procura lá, Barbieri. Barbieri R. Robert Barbieri. Obrigada. Depois você me fala que eu mando uma foto do meu quadrinho, Cris. Última pergunta. José Roberto Filassi. Oi, Gustavo. Parabéns, eu concordo com todos que me antecederam. Realmente, você foi brilhante aí e orientou a gente adequadamente. Um outro detalhe também nós discutimos é esse exagero de pedir exame, né? A gente vê clínico pedindo aqueles antígenos de câncer como check-up, CA125, CA153, etc., que é uma bobagem. Eu tenho duas perguntas a te fazer. A primeira é daquela paciente de 52 anos que você citou, que parece que é uma paciente, um negócio antigo já, né, que é a tomar estrogênio conjugado, e que deu aquela diferença de estrogênio extremamente alta, e você falou de anticorpos interferentes, né? E isso é possível acontecer hoje ainda? E se acontecer, não é o laboratório que tem que ligar para o médico e tentar esclarecer isso? Para esclarecer, o médico tem que ligar para o laboratório, como você falou. Perfeito. E pera um pouquinho, a segunda, eu sei que eu quero ser rápido. Quando a paciente quer saber, realmente meu ciclo é normal, ela cicla normal 28, 30 dias. Quando eu tenho que pedir FSH, LH, estradiol e progesterona, eu peço na terceira semana do ciclo para ver se o ciclo realmente é normal. Eu estou errado ou tenho que mudar isso daí? Então, assim, a primeira pergunta é assim, com relação a esses anticorpos heterofílicos, eles podem aparecer para qualquer analito, tá? Então, isso é uma coisa eventual que acontece, a gente não sabe muito a explicação, mas eles podem interferir principalmente nesses ensaios que a gente chama de imunométrico, né? Que é baseado em interação de anticorpo. Então, esse é um ponto. Idealmente, quando dá alguma coisa muito estranha, alguns laboratórios ligam, né? Mas aí a gente tem que lembrar um pouco que, às vezes, assim, o volume muito grande, a quantidade grande, às vezes, entendeu? Às vezes os caras vão lá e só colocam lá no sistema e o sistema vai. Então, é interessante ter essa porta aberta, né? Porque o que a gente percebe, Filas, que é muito interessante, e que eu muitas vezes recebo telefonemas lá, falo assim, não, mas eu fiz de um bom laboratório, ele não pode estar errado. Não, ele pode estar errado, não está batendo com a clínica, liga para o laboratório, seja ele qualquer que seja, é importante a gente... você está vendo a paciente é sua, entendeu? Às vezes fala assim, não, mas eu tenho certeza, se ele está falando isso, eu devo estar errado. Não, você está vendo a paciente é sua. Então, na dúvida, é preferível ligar mesmo. Muito bom. Professor Laudelino, o senhor coçou a cabeça. O senhor quer falar alguma coisinha, professor? Fazer algum comentário, por favor? Eu gostaria. Ô, Gustavo, excelente. Você sabe e falou fácil. Já não vou elogiar, todos já elogiaram. Foi realmente muito bom. Gustavo, eu, como você e os outros colegas, vocês já referiram aí, que é comum a gente receber no consultório paciente longamente menopausada e colegas docentes, inclusive aí da USP, não do 10º andar, que pedem... Obrigado, professor. FSH, LH, estradiol, estrono, estriol, 17-hidroxiprogesterona, testosterona, e vai por aí afora. E, realmente, os hormônios aí da FSH, LH, estradiol
progesterona em mulher com mais de 60 anos, estão realmente diferentes daqueles lá do padrão normal. E o médico usa esse critério para dizer para a paciente, com esses hormônios desbalanceados, a senhora não ia emagrecer de jeito nenhum. Nem que a senhora comesse uma folha de alface e andasse 10 quilômetros. É tudo que uma gordinha com mais de 60 anos quer ouvir. Então, eu vi o professor Baracai falar de ser uma charlatanice, isso eu também acho. Mas o colega usa isso para dizer para a paciente que ela não emagrece exatamente por isso. Ele tem essa até má intenção de pedir esses hormônios que realmente estão assim desbalanceados. Mas a minha pergunta é uma só para você, Gustavo, é a respeito da prolactina. Uma paciente pode sair de uma atividade física, ir para o laboratório e fazer uma dosagem de prolactina? Obrigado, um abraço. Prazer ouvir o senhor, professor. Começando pela primeira pergunta, na verdade, pelo primeiro comentário. É muito complicado a gente que estuda e a gente que está dentro de um ambiente universitário, a gente entender se aquilo que as pessoas, alguns médicos fazem, está dentro da esfera da ignorância ou da má-fé. A gente percebe, às vezes, que tem alguns, eles estudam, são inteligentes, eles têm má-fé mesmo, sabe? Tem alguns que eles acham que eles estão fazendo bem para o paciente. Então, eu acho que isso aumenta a nossa responsabilidade como professores e para mostrar isso, né? Que tem alguns que eles acham que, de fato, eles estão fazendo bem, que ele leu a fisiopatologia, está muito legal, está lindo, e ele está aplicando aquilo que é moderno. Mas essa é um dilema. Agora, com relação à prolactina que o senhor tinha falado, a prolactina ela é um hormônio que a gente chama de pleiotrópico, né? Ele está envolvido com várias coisas, com equilíbrio eletrolítico, com receptividade endometrial, com uma série de coisas. E pode, de fato, em algumas situações fisiológicas, como, por exemplo, exercício físico, estresse mesmo, não é fisiológico, mas estresse, relação sexual e algumas outras, sono, pode eventualmente alterar a prolactina. Só que essas alterações, habitualmente, são alterações que acontecem dentro da faixa de normalidade, professor. Então, é raro a gente pegar um quadro, por exemplo, de paciente que ela tem um quadro de hiperprolactinemia devido por exemplo, a estresse físico, né? A exercício físico. Não é muito comum, não. Então, normalmente, quando a gente tem ali uma dosagem de prolactina que gerou dúvida em determinada situação, habitualmente a gente faz duas coisas. A gente pede o TSH dela para ver se ele, por um acaso, não está alto também, que ele acaba elevando a prolactina, e a gente repete a prolactina para ver se ela tem uma hiperprolactinemia sustentada, né? Aí, a partir daí que a gente, de fato, vai tomar alguma providência. Mas essas alterações podem acontecer. Tudo bem, professor? Ótimo, obrigado. Pedro, me desculpe, eu acabei passando. Sua pergunta, por favor. Imagina, problema nenhum. Eu só um comentário, eu acho que isso é tudo em virtude de que o paciente não paga, ou pelo menos acha que não paga o exame. Se o paciente pagasse o exame, não aconteceria nada disso. A medicina de grupo veio para acabar com a medicina de uma forma geral. E eu queria que você comentasse em relação à progesterona, né, que hoje tem muita gente que dosa progesterona na paciente no início da gravidez, ou até mesmo após transferência, para ver o nível de progesterona e suplementar a progesterona, se tem algum benefício ou não. Pois é, Pedro. Isso é uma coisa interessante. A gente teve um debate interessante com o Mário Burlachini, a respeito dessa questão da faixa de progesterona e a possibilidade dessa paciente prosseguir com a gravidez, entendeu? Tem um grande problema aí em gestação inicial, que é a questão da sobreposição das faixas, né? Então, primeiro, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, tem uma sobreposição muito grande. Parece que, principalmente na área de reprodução, né, a dosagem de progesterona, principalmente nessa paciente que já tem um abortamento anterior e ela já tem um prognóstico não tão bom, talvez fosse interessante a dosagem de progesterona para acompanhar. Mas, no fundo do meu coração, eu quero te falar uma coisa. Às vezes é mais o medo daquela paciente perder de novo, de ter um abortamento precoce, do que da utilidade, entendeu? Às vezes a gente pede.
você sabe disso, que a gente às vezes pede, né? Para fazer reposição, para suporte de fase lútea, principalmente em paciente que já está em tratamento de alta complexidade. Mas está ali naquela zona cinza, você entendeu? É diferente, por exemplo, de você dosar progesterona antes da transferência, né? Isso é uma coisa que já está mais consolidada. O paciente com progesterona elevada, ela tem uma tendência de ter um prognóstico pior, né? Então, isso tem uma utilidade, sim. Só para aproveitar, e progesterona, quando você está induzindo, faz 3 dosagens seriadas, ainda usa isso? Induzindo ovulação. Isso. Quer responder, Pedro? Doutor Wilson? Não, você não joga a bola para frente, não. Não, porque às vezes eu vejo casos assim, olha, uma dosagem no 15º dia, no 22º e no 27º. Então. Antes de menstruar. Antes de menstruar. Eu acho que é um pouco exagero, professor. A gente, eventualmente, por exemplo, se você não tem possibilidade de fazer segmento ultrassonográfico dessa paciente que você está induzindo, e aí você dosar uma ali de progesterona lá no dia 21, 22, do ciclo dela, né? Talvez seja interessante para ver se de fato se essa paciente ovulou. Mas eu não vejo muito sentido de ficar dosando seriadamente antes do beta-HCG, né? Isso. Não acho que tem sentido. Só para lembrar daquela síndrome LUF, né? Do folículo luteinizado não roto, que produz progesterona, parece que engravidou, mas não tem corpo lúteo. É verdade. Professor Nilson Mello, palavras finais. Bem, Gustavo, queria parabenizar pela bela apresentação, né? Maravilhosa, com um conteúdo muito, muito importante de uma forma bem palatável, né? Muito obrigado. Eu acho que os vários aspectos são muito importantes que você colocou. Eu acho que a gente tem que lembrar, uma vez que nós estamos aqui, aquilo que o César Fernandes colocou aqui. Em 29 de dezembro de 2022, o Brasil tinha 392 escolas de medicina e 90 a serem aprovadas ou não. Como a demografia do médico no Brasil, ela não é feita todos os anos, se aquelas 90 foram aprovadas, hoje o Brasil seria o primeiro lugar no mundo em número de escolas de medicina, tendo ultrapassado a Índia. Houve uma nova observação que agora cada uma dessas instituições, tipo Estácio de Sá, que já tinha 19 escolas de medicina, ela só pode tentar solicitar uma por região. O Brasil tem 5 regiões, de cada vez que tiver, ela pode pedir 5, né? Então, a gente não sabe. E isso leva ao quê? A má formação, porque você não consegue, me desculpe o Filasse, 2 cidades importantes, como Votuporanga e Fernandópolis, acho que a 30 quilômetros uma de outra, ter 2 escolas de medicina, né? O Filasse está aqui, não está lá para ser o professor titular de ginecologia, né? Então, eu acho que é difícil comportar. Então, isso resulta em quê? Em exames. Exames. E o Nilo colocou uma coisa muito boa. Se você não pede, você é um incompetente, né? É verdade. É importante isso. Queria só... Teria muita coisa para falar, mas eu vou tentar ser sucinto. Eu só queria, assim, a guisa de sugestão, também, Gustavo, eu acho que uma das dosagens de talvez FSH com estradiol seria naquela situação em que a mulher tem um DIU de levonorgestrel desculpa, um implante, né, que está em amenorreia, né? O implante ainda... Desculpa, o implante, estou falando bobagem. O DIU de levonorgestrel. Porque essa é uma situação que, se ela for oligossintomática, também talvez você vai precisar o diagnóstico. E gostei muito da questão da gonadotrofina que você colocou, que isso reforça mais o conceito que é elaborado por todos de que uma mulher que entra, talvez na transição menopausal, antes dos 50 anos, o método anticoncepcional se faz mister por 2 anos. E acima dos 50 anos, por 1 ano. Né? E lembrar o professor
Salim Weba, que foi o primeiro a falar, né? Quer dizer, ele foi o primeiro a falar dentro do Brasil, mas as publicações já existiam, que, na verdade, tecidos distintos respondem a doses distintas do estradiol. O mais sensível é o osso. O mais sensível é o osso. 40 picogramas é suficiente. Para endometriose, você precisa de níveis séricos maiores do que 60, bem mais altos. E antigamente se dizia estrogênios e equinos conjugados, que era o Premarin, não confundir com estrogênios conjugados. Você precisaria acima de 0,625, acima de 2 miligramas de estradiol por via oral e acima de 50 picogramas, de 50 microgramas no transdérmico e acima de 1,5 miligramas para os percutâneos, que seriam a forma gel, né? Então, acho que isso é importante. E lembrar que também foi a tese do Cláudio Novaes Soares, que fez a apresentação, que hoje é professor titular de psiquiatria no Canadá, né? Em Toronto, né? Que a dose do estradiol para melhor depressão causada por hipoestrogenismo é a mais alta necessária. Precisa de 100 microgramas na forma transdérmica e de forma contínua. Então, isso é muito importante. E a confusão, talvez, que a Cristina Anton também te fez a pergunta, e que o professor Baracá colocou, é a via oral. Via oral, administrou estrogênio por via oral, a relação estradiol sobre estrona torna-se menor do que 1, ou seja, estrona é prevalente. Se for via não oral, aí ao contrário, estradiol sobre estrona é maior do que 1. Isso cria confusão. E a outra confusão é maior ainda, que eu acho que veio mas que ajuda muito. Por que o Premarin, estrogênio equino conjugado, 0,625 no WH em mulheres esterectomizadas, diminuiu o risco de câncer de mama? 0,77. A gente está elaborando como para todos os estrogênios, porque você colocou muito bem, tem mais de 100 metabólitos, 2 dos quais são CERMs. E, portanto, talvez esse fosse o pulo, o ovo de Colombo, né? Então, acho que isso é muito, muito importante que se fale, e normalmente nós não estamos falando. Por isso que eu acho que estrogênios equino conjugados continuam ainda muito firme nos Estados Unidos, né? Então, são aspectos importantes que a gente esquece. E lembrar que no Brasil também, ainda até hoje, é muito comum os médicos pedirem as dosagens hormonais dos esteroides, né, o FSH, tudo isso, entre o 7º e o 10º dia, um período que não seria o mais adequado, né? E essas avaliações. E a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que alguns oncologistas, principalmente os cânceres de mama, hormônio dependentes, né, luminal A, luminal B, eles querem que, às vezes, o estradiol esteja muito baixo. E eles pedem a forma de cromatografia, que eleva o custo e aumenta muito a dosagem dos inibidores de aromatase. A qualidade de vida da mulher vai para o espaço, né? Então, eu acho que isso realmente é muito ruim. E aí, só dois aspectos, por último, que eu queria colocar, que seria a questão da dosagem da ferritina. Eu sei que isso é tudo dependente do kit, mas o kit do Fleury, eu acho que ele é muito baixo para a ferritina. Em torno de mais, pelo menos o que eu vejo, mais de 20% acaba dando alterado. Outros kits são um pouco mais elevados. E, na verdade, quando os hematologistas falam abaixo de 550 não tem problema, entre 550 e 800, a depender da situação, sangria ou doação de sangue, né, ou a questão da hemocromatose também, e você lembrou muito bem, assim como o Edson, da questão do processo inflamatório da ferritina, que a gente viu muito com o Covid. E aí uma crítica a um laboratório que não merece crítica nenhuma, que é o Fleury. Por que o Fleury não volta a fazer como era no passado? A dosagem do estradiol é em picogramas. Não tem que levar em conta o oncologista. Tanto é que você próprio colocou as dosagens aqui de estradiol em picogramas. Eu acho que tem que ser em picogramas. É por isso que eu admiro também, porque a hora que você coloca valores maiores, você distribui melhor. E por isso que o Fleury
também merece uma salva de palmas quando faz a questão da testosterona, e principalmente a testosterona livre. Ele coloca em unidades que você vê um leque de distribuição maior. Quando você faz, eu já fiz a crítica isso ao Marcelo. Marcelo Cidade Batista é meu amigo de turma. Ele era minha dupla na faculdade, né? Ele é uma pessoa perfeccionista. Falou, Marcelo, coloca um range como é o do Fleury, que vai de 2,4 a 37, porque isso facilita o olhar. E queria, por último, te parabenizar ainda mais. Você colocou de uma forma pontual, maravilhosa. Não é para dosar testosterona. Testosterona é para hiperandrogenismo. Uma mulher com 40 anos, a produção dela de testosterona é exatamente 50% menor do que ela própria produzia aos 21 anos. E aos 70 anos é 77% a menos, né? E os kits foram feitos, infelizmente, para nós homens e não para as mulheres, né? Mas a sua aula, eu acho que é fantástica. Eu acho que isso traz um orgulho para a gente participar dessa reunião. Tá? Obrigado, parabéns. senhor. Gustavo, quer fazer algum comentário? Não, tá ótimo. Olha, o Bruno fez uma para mim desse jeito. Falei, você não divulga, pelo amor de Deus, porque esse não sou eu. Naquele me mostrou, né? Essa aqui é você com inteligência artificial. O Bruno mudou a minha foto. É o Gustavo há uns 30 anos atrás, só falta ter mais cabelo. Parabéns, Gustavo. Obrigado. Uma salva de palmas para o Gustavo.